Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube da Matemática. Não, ainda é o Clube dos Dividendos. Vocês estão vendo essa fórmula matemática meio cabeluda aí? É uma fórmula matemática que compõe um dos filtros de um ETF específico que eu vou comentar aqui. Mas o papo principal do vídeo, pessoal, é falar sobre um índice de referência, talvez seja um dos melhores índices de referência aqui brasileiros. Índice que inclusive bateu o índice de dividendos. Tá? Então a gente vai falar sobre esse índice, vai falar dos produtos que seguem esse índice passivamente, ETFs. Vamos falar o que é ETF para você iniciante e eu vou entregar também a parte avançada, estratégia no final do vídeo, além de todas as vantagens dos ETFs aqui no Brasil, ETFs globais e desvantagens também. Então, um vídeo completo, pessoal, curioso pelo índice específico que eu vou compartilhar com vocês, atrelado aos produtos a esse índice e também um pouco sobre ETF e estratégia de investimento para longo prazo. O timer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, pessoal. Antes de falar do índice específico, pessoal, vamos olhar para essa telinha aqui. Quem me acompanha e de repente ainda não sabe o que é ETF, rapidinho, fiz aqui uma arte bem simplória para vocês, para compartilhar o que é o ETF. Fundo de investimento, começa com essa ideia. Se você já conhece o Fundo Verde, o Fundo Sparta, o fundo, seja lá qual for, da Faria Lima, que tem um gestor e os analistas, ou um grupo de gestor ali ativamente comprando e vendendo ativos, pessoal. ETF é um fundo de investimento também. A única diferença é que esse fundo de investimento não vai fazer investimentos de maneira ativa, de acordo com criatividade, valuation, contas, fórmulas ali que os gestores criam para justificar investimento ou não, rebalanceamentos ali, bem a depender do como está a equipe da gestão do fundo, entendendo aquele ativo ou aquele setor. Não, ETF é um fundo de investimento de gestão passiva, ou seja, para o ETF existir, há necessidade de estar atrelado a um índice de referência. Esse índice de referência pode ser o índice Bovespa, pode ser o índice de dividendos, como eu falei no começo, o índice de utilidade pública, o S&P 500, pode ser diversos índices. Esses índices possuem carteiras teóricas, que são renovadas predominantemente a cada 3 meses. Então o ETF é o produto, é o ativo que a gente pode comprar em bolsa, com código sempre 11 aqui no Brasil, aqui na B3, é o produto que vai seguir esse índice de referência, que normalmente ou várias vezes é chamado de carteira teórica do Ibovespa. Cada 3 meses ela se altera. Então você parte da ideia que é um fundo de investimento, só que você não vai estar pagando ali a cota, ninguém para fazer a gestão para você, comprar ou vender. Simplesmente é um algoritmo ou uma equipe de TI ali que vai ligar esse fundo atrelado a uma carteira teórica, a um índice de referência. Conforme o índice muda, muda-se também, né? Conforme o índice faz rebalanceamento, compra, entra uma ação no IDIV, sai uma ação do Small, entra uma ação no Ibovespa, por exemplo. Se o seu ETF que você investe está atrelado, segue esse índice ou esses índices que eu comentei, ele também vai se renovar automaticamente. Tá? Então você basicamente vai seguir um índice de referência já colocado com diversas regras. Todo índice de referência, pessoal, tem regras. Tá? Então a primeira parte, ETF, o que é? Bom, tem código, geralmente negocia com o código 11, todas as vezes aqui no Brasil pelo menos é código 11, lá fora muda um pouco, mas aqui é código 11, tem página de relação com o investidor, então a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar o código desse ETF que te chamou a atenção, tá? E colocar código do ETF espaço RI. Você vai chegar em páginas, por exemplo, hoje eu vou compartilhar aqui um ETF da Nubank, você vai chegar a uma página como essa da Nubank. Super simples ali, você vai ter todas as informações possíveis do ETF específico. Voltando, tá? Depois dessa parte, você vai estudar o índice de referência. E é aqui que eu vou dar mais vazão no vídeo de hoje, tá? Você vai estudar o índice de referência porque o ETF, NDIV, ou DIVO 11, ou BOVA 11, vai seguir aquele índice de referência, tá? Então, tá você ali de acordo com as regras desse índice de referência, como ele é realocado, rebalanceado, bingo, está o seu instrumento para operacionalizar esse índice de referência é o ETF. Beleza? Depois que você descobriu então o RI, depois que você descobriu o índice, estudou e gostou, você vai para a estratégia de aporte desse ETF, certo? A estratégia pode ser de distribuição de dividendos ou reinvestimento de dividendos, principalmente se o ETF investir em um índice de ações. Se for aí um ETF de commodities, não necessariamente vai ter dividendos. Se for um ETF de renda fixa, às vezes não tem cupom essa renda fixa, etc. Não vai rolar dividendos. Então, assim, a depender
do modelo do ETF, a gente vai chegar mais para frente aqui desse vídeo em estratégias, você vai ter ali dividendos ou não, tá? Se não é dividendo, é cupom, é bônus e assim por diante. Quando há dividendos, existem dois tipos de ETF. O que distribui, tá? Ou o que acumula. Saiba, descubra isso na página do RI. Super simples, tá? E uma outra coisa que a gente tem que estudar bastante quando passou pelo crivo do índice de referência é se esse ETF é uma indústria evoluindo muito, pessoal, muita tecnologia, muito dinheiro em tecnologia está sendo investido na indústria de ETF. Vanguard, BlackRock, só Invesco, só coisa grande, Amundi e por aí vai, tá? Bom, geralmente no Brasil é um pouco mais simples, mas na gringa, se você for investir, pessoal, tem diversas estratégias, as diversas, tá? Eu vou citar duas aqui mais populares. É o ETF que vai replicar 100% do índice de referência, 97%, 98% vai ser replicação desse índice de referência, 2, 3 ali vai ser um título de renda fixa, algo parecido. Essa aí é a replicação total. Mas também existe diversas maneiras, vou citar duas. Replicação total é o mais passivo possível, é o que eu mais gosto, e tem a otimizada, que na gringa é sampling, tá? Vocês podem optimized ou sampling, é isso que vai estar, otimizada, tá? E a gestão do ETF tem um pouquinho de criatividade, tá? Ativa ali. Não vai simplesmente seguir o S&P 500. Vai ter um tchan ali. Vai ter uma mudança, tá? Pode ser alavancagem, pode ser ali derivativos, enfim. Você tem que ler sobre isso também. E um terceiro ponto, e o último ponto para definir se vai investir ou não no ETF, é na gringa o TER, que é o indicador ali da taxa anual, tá? Ou no nosso caso aqui taxas, tá? Pesquise no RI, tá? Taxas, geralmente aqui no Brasil 0,50% ao ano é cobrado. É uma indústria ainda nascendo, pequena, por isso que é caro ainda. Na gringa, o ETF que eu invisto, por exemplo, de base neutra, é 0,15, tá? E aí vai ter todo o nuance de ETFs domiciliados na Irlanda, sendo mais baratos, fiscalmente falando mais atraentes, aquela coisa toda. Então essa é a base, ou a pirâmide pela qual nós, investidores, pessoa física, de maneira resumidíssima, temos que surfar, escalar, subir, construir para investir ou não num ETF. Bom, falei para vocês que hoje o papo vai ser um índice de referência específico. Mas se você quer aprender mais sobre ETFs, pessoal, deixa na descrição um link para vocês fazerem cadastro e enviar um e-mail automático aqui com tutorial sobre ETF e tutorial sobre ETF gringo com análise técnica ainda incluso. Então é do básico ao avançado, tá, pessoal? É gratuito para vocês, é uma iniciativa minha. Bom, agora já colocando aqui o principal assunto do vídeo, pessoal, eu sou fã de dividendos, o canal chama Clube dos Dividendos. E eu sei muito bem que o índice de dividendos, o índice de utilidade pública, o índice de energia elétrica, são índices que eu mais gosto de alocar, o índice financeiro e FNC. Mas para esse vídeo aqui, eu quis fazer um teste. Um teste que, na verdade, eu já fiz há 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Que é comparar o índice de dividendos, de novo, o índice de referência, tá? Índice de dividendos. Qual que é o produto do índice de dividendos hoje no mundo de ETFs? Divo 11 ou Divid 11, do Itaú. Tá? Vão seguir o IDIV, o índice de dividendos. Vou comparar o índice de dividendos com o índice que o meu ETF, que eu invisto, que é o NDIV, tá? O índice Bovespa Smart Dividendos, tá? Que é o IBSD. Tá? São dois índices diferentes, pessoal. O IBSD tem um jogo de cintura um pouquinho mais maleável. O índice de dividendos, regras um pouco mais longevas, tem um histórico mais longevo também de rentabilidade. Eu gosto mais das continhas matemáticas e do pitaco ali de como se realoca, como se rebalanceia, o fundo de investimento do NDIV, do Nubank, do Bovespa Smart Dividendos. Tá? Aqui eu vou comparar ambos, tá? De 2013 a 2025. Falo com vocês, pessoal, utilizando aqui o gráfico do mais retorno, dia 27 de fevereiro, em ritmo de carnaval. Tá? E eu vou mostrar que o índice Smart Dividendos, pessoal, foi melhor do que o IDIV. Mas foi muito melhor? Não, mas olhando para a Previdência, pessoal, a gente está falando de pelo menos 10%, é isso aí. Não, que 10%, Bruno? Pelo menos 20% aí de melhor retorno para o índice Bovespa Smart Dividendos. E, novamente, pessoal, não é hoje, não foi o ano passado, não foi 2016, 14, 18 que esse índice Bovespa Smart Dividendos bate o índice de dividendos da B3.
tá? Não, não. Ele sempre bateu. Corzinha de cenoura aí. Ele consistentemente bate o azulzinho, tá? Então, olhando para esse tipo de rentabilidade, a estratégia de empresas que pagam dividendos, filtros, eu vou fazer o quê, pessoal? Rapidamente, conheça o índice de referência. Foi lá a base da nossa pirâmide. Pois bem, pesquisei aqui o índice de referência por quê? Eu já conhecia o ETF. Foi motivo aqui de muito burburinho na mídia financeira quando o NDIV foi lançado, porque foi o primeiro de pagamento de dividendos, que distribui dividendos. E o NSDV é o mesmo índice, só que ele acumula, ele não paga. Então, se você gostou de dividendos, se você gosta de receber dividendos, e aí o valor é reajustado da cota, tá? NDIV é o seu destino, tá bom? Que é bem maior o número de cotistas, porque aqui no Brasil é muito famoso dividendos. E NSDV11 é o que reinveste. Ah, Bruno, por que você escolheu os dividendos? Para me ajudar nos aportes mensais, eu vou recebendo essa renda, e porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa meio maluca, né? Que o dividendo ainda não paga imposto, mas o JCP paga. Então, fiscalmente falando, qual que vale mais a pena, pessoal? Os ETFs de acumulação, nesse caso aqui o NSDV. Por que o Bruno quis os dividendos? Porque ele já é uma ponta da minha aposentadoria em renda, tá? Eu vou explicar mais para frente o que seria essa ponta de aposentadoria em renda para vocês. Beleza? Então, como eu já conhecia o produto, eu simplesmente fui no índice. E tem a página aqui, índices Bovespa Smart Dividendos, tá? Total Return aqui que a gente vai querer. Tem uma apresentação e tudo mais. E tem a lâmina, tá? A lâmina, pessoal, a gente vai ter todas as informações possíveis e imaginárias 0800. Basta pesquisar em índice Bovespa Smart Dividendos B3. Você vai chegar na lâmina aqui que tem objetivo, tipo de índice, ativos elegíveis, que é o que a gente mais quer, tá? Critérios de inclusão, critérios de exclusão. Então aqui, principalmente nos anexos, a gente vai ter as metodologias, tá? Que definem não só os aportes, né? O remanejamento da carteira que segue o índice de referência, bem como também quais são os filtros que o ETF vai aplicar para de fato investir em determinado ativo, tirar ou colocar determinado ativo. Aqui você entra na parte matemática. Aqui você entra então no que você de fato está investindo. Investir em ETF, pessoal, é investir em tecnologia. É você perder aquela rentabilidade explosiva de uma VEG, de uma Porto Seguro, que eu também invisto, faço stock picking, não faço só investimento em ETF. Você perde ali aquela grande vencedora. Em troca, você também, quando pulveriza em um ETF ou diversifica, se você preferir assim dizer, num ETF, você ganha mais estabilidade e você vai estar ali escolhendo o palheiro, tá? E não a agulha. É diferente, tá? O palheiro e não a agulha. Tá? Então, quanto maior o palheiro você escolhe, menor o risco, menor o retorno também. Só que você está diversificado ali, não vai escolher um vencedor. Você não sabe quem vai ser o próximo Porto Seguro, a próxima VEG ou a próxima ação que está voando aí na sua carteira Embraer. Tá? Você vai estar alocado ali em um índice e se você filtrar o suficiente, vai também investir nessa companhia porque tem determinado tema específico desse índice. Beleza, pessoal? Então, pesquisando sobre o índice, comparando a rentabilidade, chamou minha atenção lá um ano e pouquinho atrás, eu comecei os investimentos no NDIV. Aí eu chego na página do ETF, um distribui dividendos, o outro reinveste, show de bola. O Nubank é o banco pelo qual ao 0,50 de taxa anual vai ser o destino. Vou lá em taxas. Primeiro eu vou lá no portfólio e vejo aqui do maior peso para o menor, né? Banco do Brasil é o maior peso, CEMIG o segundo, CPFL, Santander, BB Seguridade, Taesa, Vivo, Engie, Itaúsa, tá? Do maior peso para o menor. Vejo esse portfólio, mas de novo, se você visitar o índice de referência, você vai encontrar esse portfólio lá também, tá? E aí, estudando as estratégias do índice para ver o que ele pode mudar, tá? O NDIV é um sampling optimized, vamos dizer assim, não é uma replicação total, tá? do Ibovespa Smart, certo? E tem uma taxa de administração de 0,50. Tem uma taxa de administração 0,50 e todas as taxas, pessoal, são explicadas na lâmina ou na página de relação com o investidor do ETF. Acho que vale a pena? Não, tenho certeza que os ETFs do Brasil são caros? Sem dúvida nenhuma, pessoal. Tem que saber disso, tá? Tem que saber disso. Eu, por exemplo, invisto, tá? No FTS All World da Invesco, tá? FWIA. Tem conteúdos diversos meus aqui falando sobre o ETF. Ele me custa 0,15, tá? % ao ano e não 0,50 do NDIV.
tá? Qual estratégia utilizar com o ETF, pessoal, na minha opinião? Tá? Eu separei esse slide muito parecido com o primeiro, mas aqui é para falar do bom senso que eu utilizo pensando em ETF. E é mais ou menos essa pirâmide aí, tá? Sendo que a base dela é o maior aporte, tá? E do meio para cima já começa a falar mais sobre estratégia e destino de aporte após um primeiro início, tá? Então, qual que é o início da minha vida como investidor de ETF? Eu vou olhar ali para a base, falar ETF de base neutra. Link na descrição fala sobre isso, tá? O PDF que vocês vão receber fala sobre isso, 100% gratuito. É o ETF, pessoal, hoje base neutra quer dizer basicamente diluir ou diversificar a alocação em várias geografias. Que geografias essas? De acordo com os maiores mercados de capitais. Hoje, uma base neutra está entre 60% e 70% da alocação em ativos norte-americanos, 5,90% a 6,5% Japão, depois vem Reino Unido, Alemanha, França e por aí vai. Então, esse ETF que eu escolhi, estava na página anterior, que eu falei que custa 0,15% ao ano. Esse ETF investe no mundo inteiro, tá? E vamos supor que a China, por exemplo, ultrapasse os Estados Unidos daqui a 10 anos. O ETF automaticamente vai começar a alocar mais no mercado de capital da China, caso o mercado de capital da China evolua também, ele se desenvolva, muito provavelmente vai. Tá? Então, é um ETF que segue um índice, FTSE All World. Esse índice eu gostei pra caramba, e esse índice ele é, vamos dizer assim, sem preconceito. A geografia que estiver se expandindo, ele vai ter maior peso, vai ganhar peso na composição do ETF, por isso que é base neutra. Ele nunca vai estar em uma geografia em detrimento da outra. Não, ele vai alocar no mundo inteiro. Na descrição, se vocês fizerem o cadastro no site, pessoal, que eu deixei para vocês, é o site do Clube dos Dividendos Global, iniciativa recente, e vocês vão receber tudo, tá? Vídeo, PDF, para começar do início até chegar a uma estratégia, por exemplo, que envolve análise gráfica e investimentos de ETF, tá? Então vou dar tudo para vocês ali, porque é uma iniciativa recente aqui do clube. Então eu começo com esse ETF, ele é o maior aporte mensal meu, porque, de novo, ele vai além do Brasil, vai além dos Estados Unidos, da Europa, está conectado aí com o mundo inteiro. Então, é o maior aporte. Estratégia Dollar Cost Averaging, né, que é o DCA, ou aportes todos os meses a mercado. E aí eu deixo para vocês o vídeo com o link na descrição para saber um pouquinho mais. Tá? Uma estratégia além dos aportes a mercado, tem também aporte via ordem limitada. E aí tem que ter um pouquinho de jogo de cintura na análise técnica. O menor aporte, mas também participa da estratégia de investimento em ETF, pessoal, são os investimentos em ETFs temáticos. E aí sim, o meu temático é o NDIV, porque está conectado a um índice gourmetizado de dividendos do Brasil. Então, ações, dividendos, Brasil. Opa, é um índice temático. Não é um índice de utilidade pública, não é um índice de renda fixa, mas é um índice de dividendos, smart. Tá? Então, o aporte menor do que o índice, do que o FWIA, né? Do que o meu ETF de base neutra, é o ETF temático, que é o NDIV. Tá? Você pode escolher um ETF temático gringo, americano, ou europeu, ou de utilidade pública, ou de inteligência artificial, ou de robótica, ou de cannabis, enfim. Aí vai um aporte menor, mas também faz parte da sua previdência. Se possível aqui, pessoal, fiscalmente falando, os ETFs de acumulação são melhores, tá? Mas você pode, como eu, né, quebrar ali um pouquinho dessa regra e vir para um ETF que distribui dividendos, tá? O NDIV, no caso. Assim, a escola fala para investir em ETFs que acumulam e não que distribuem. Então, estou jogando contra a minha própria estratégia, mas é que me ajuda os dividendos que eu já recebo no NDIV a aumentar o meu aporte. Tá, então ajuda ali numa realidade minha, e eu gosto tanto de utilizar ordens limitadas que o fato do ETF ser ajustado ali nos preços, tá, não é para mim um pé no saco, muito pelo contrário, eu ali eu invisto também com ordens limitadas, mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui específico do Bruno, tá? Mas saibam que a maior parte da bibliografia está dá mais interesse para os ETFs de acumulação. Por quê? Nos primeiros 10, 15, 20 anos que você vai investir de maneira consistente para começar a vender ali no 21º, no 16º ano de acumulação, se você porventura está investindo em ETFs de acumulação, você não vai pagar imposto. Lembrando que os dividendos aqui no Brasil, o JCP tem na fonte, e na gringa, dividendo, pessoal, é taxado. Tá? Então, de fato,
fiscalmente falando, o seu retorno vai ser melhor se você pagar uma única vez imposto sobre lucro. É quando você for vender, dali a 20, 25 anos, dali a 15, 10 anos, não sei, a depender do seu estágio aí de aportes. Então, ETF de base neutra, alguns ETFs temáticos, aí cada um vai escolher o seu, mas o base neutro tem que ser o maior aporte, para dali 15, 20 anos, não sei, você ir migrando, fazer vendas a cada final de ano, fazer vendas trimestrais, fazer vendas a um preço-alvo específico desses ETFs de acumulação. Pós 10, 15, 20 anos de acumulação que você teve nos aportes, você começa a vender e aí entra em renda fixa, que vai te pagar cupom semestral ou cupom mensal, entra num FII da vida, entra em ETFs que pagam dividendos, num segundo estágio de aporte. Então, a estratégia de investimento, quanto mais eu leio sobre, e vou aprendendo, o Nilson é um rapaz da família investidora lá que me inspirou a procurar estudar um pouco mais, ela, a maior parte da bibliografia, até por temas fiscais, dá mais vazão para o início dos aportes e ao longo do crescimento dos aportes e acumulação de aporte, você escolher ETFs que não pagam dividendos, por questões fiscais. Tá? E aí, a partir de um segundo momento em que você já está pensando em renda, não mais em trabalhar para aumentar os investimentos, você vai migrando esse ETF de uma vez só, pagando uma vez só o imposto, ou a cada final de ano, a cada trimestre, etc. Você define uma estratégia de troca, de transição do ETF de acumulação para um ETF de distribuição de dividendos ou uma renda fixa que pague dividendos ali, se possível uma LCI, uma LCA com dividendo mensal, com juro mensal e inclusive é isento de imposto. Tá? Então é uma bela estratégia, o palheiro, não a agulha. O pessoal acha que é muito interessante olhar para isso e convido a todos. Né? Gostou do índice, pessoal? Gostou do tema ETF, do tipo de conteúdo? Descrição, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre ETFs. Além de eu compartilho com vocês uma estratégia que utiliza o gráfico, tá? Porque ETF também tem ali gráfico cada vez mais líquido, tá? E eu falo para vocês 2, 3 estratégias simples de se montar ali para você, além dos aportes a mercado, do Dollar Cost Averaging, DCA, aí você também cadastrar uma ordem limitada, se possível, a depender da sua composição de caixa e como você faz essa gestão, comprar limitado. Eu comprei várias vezes limitado já o NDIV, tá? É um ETF que está indo muito bem, obrigado, na minha carteira e que eu gosto bastante. Deixe nos comentários qual o seu ETF, tá certo? Vejo vocês no próximo conteúdo. Obrigado pela companhia, pessoal. Tchau, tchau.